Olá a todos e a todas, eu sou a Grace e eu vou dar uma aula para vocês hoje sobre metodologia científica, uma proposta de curso introdutório para a concepção e planejamento de pesquisas científicas. Eu sou doutora em educação ambiental e essa proposta é de um curso rápido para quem quer uma introdução ao tema e para quem precisa aprender de uma forma mais dinâmica como elaborar os seus trabalhos científicos. Vamos começar? Então, eu dividi esse curso em 3 partes. A primeira parte eu chamei de ponto de partida. É aqui que a gente vai começar a introduzir essa questão dos projetos de pesquisa. A segunda parte eu chamei de o planejamento, que é como a gente vai pensar o nosso projeto de pesquisa propriamente dito. E a terceira parte é vamos começar a escrever, que é um pouco mais aprofundada na metodologia de escrita e pesquisa científica. Então vamos começar pela parte 1. Bom, quais são os tipos de produtos acadêmicos? Quando a gente fala em pesquisa científica, a gente fala em pesquisar com o intuito, né, de produzir material para divulgação científica. E que tipo de materiais são esses? Bom, existem vários tipos de materiais, certo? Dos mais simples aos mais complexos. Eu trouxe aqui alguns exemplos apenas para ilustrar. Então, de uma forma mais simples, a gente tem os relatos de experiência e os resumos expandidos, que normalmente a gente elabora quando está nos cursos de graduação. E a divulgação deles normalmente é em congressos, certo? Depois, a gente tem artigos científicos que são enviados para periódicos e jornais que são específicos das áreas com as quais a gente trabalha, e os ensaios, que têm como característica serem teóricos. Além disso, nós temos monografias e trabalhos de conclusão de curso. Os trabalhos de conclusão de curso não necessariamente são trabalhos teóricos com a estrutura que a gente vai apresentar aqui. Trabalhos, por exemplo, de cursos como arquitetura, podem ser projetos. E ainda, alguns cursos exigem apenas relatórios finais. Depois, a gente tem a dissertação, que é o material elaborado em um mestrado, e as teses, que são os materiais elaborados no doutorado. Aí, antes da gente continuar, a gente precisa saber o que é pesquisa. Então, a gente já entendeu o que são esses produtos acadêmicos, né? Mas o que é pesquisa? A pesquisa, ela é a unidade básica e o processo central da ciência. É por meio da pesquisa, que é um procedimento metódico e sistemático, que a gente vai investigar os diversos objetos de estudo e vai submetê-los à verificação e à validação científica. A pesquisa, ela é inacabada. O que isso quer dizer? Que é um processo que está sempre se modificando e sempre tem algo novo. E que a gente sempre vai construir as nossas pesquisas em cima de pesquisas que já foram elaboradas por outra pessoa, né? Não necessariamente elas têm que ser repetitivas, elas podem ser inovadoras, mas elas, na maioria dos casos, se constroem sobre bases teóricas, né, e científicas pré-existentes. Além disso, é fundamental que a gente tenha uma ruptura com os nossos preconceitos para a construção de uma pesquisa. O que isso quer dizer? Durante a nossa vida, né, e a nossa formação enquanto seres humanos, a gente vai carregando diversas crenças e diversos preconceitos que fazem parte da nossa vida em sociedade. Aí, quando a gente vai pesquisar, a gente precisa abandonar esses preconceitos, né, e esse conhecimento de seus comum, digamos assim, que a gente tem, para poder mergulhar nesse universo que é a pesquisa científica. Isso implica, então, em romper com o que eu conhecia antes e me abrir, né, para o conhecimento que vai ser novo para mim. E para um universo que segue regras muito peculiares, que é o universo da ciência.
E aí, então, a gente tem alguns tipos de pesquisa, que nada mais são do que classificações para que a gente consiga compreender melhor o que é uma pesquisa científica. Ela se divide em quanto à abordagem, quanto à natureza e quanto aos objetivos. O que eu estou dizendo quando eu estou falando quanto à natureza? A natureza de uma pesquisa pode ser básica ou aplicada. Quando ela é pesquisa básica, eu estou falando em base de conhecimento, em estrutura de conhecimento. Então, de pesquisas diárias que servem como fundamento para demais pesquisas nas áreas ou para outras áreas. Quando eu estou falando em pesquisa aplicada, eu estou pensando especificamente na resolução de um problema. Quando eu estou falando de pesquisa aplicada, eu estou falando em uma pesquisa pensada para resolver um determinado problema. Vou exemplificar para ficar melhor. Quando a gente fala, por exemplo, no desenvolvimento de uma vacina, né, a gente está falando, nesse aspecto, em pesquisa aplicada. E aí eu poderia pensar a área da virologia, do estudar esses seres, né, como pesquisa básica, uma pesquisa que vai possibilitar que essa e outras áreas se utilizem daquele conhecimento. Então, essa é a diferença entre pesquisa básica e pesquisa aplicada. Depois, quanto à abordagem, existem dois tipos principais, que é a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa. Quando eu estou falando em pesquisa quantitativa, eu estou falando em números. Então, o que me interessa são dados numéricos, né? Material que vai ser analisado por meio da matemática. Quando eu estou falando em pesquisa qualitativa, eu estou falando em ideias, em conceitos, em percepções. Então, eu estou falando numa pesquisa que vai se preocupar não com números, mas com as informações, com a qualidade das informações. Quanto aos objetivos, a gente classifica as pesquisas em três tipos: exploratória, descritiva e explicativa. Essas três características nada mais são do que uma especificação com relação à amplitude da sua pesquisa. Então, se eu pensar que uma pesquisa é mais generalista, que ela tem um patamar de não se aprofundar, eu vou falar que essa pesquisa é exploratória. Quando eu estou falando em pesquisa descritiva, eu estou falando em uma pesquisa que vai olhar para um objeto de estudo e vai descrever tal objeto. E uma pesquisa explicativa, como o próprio nome diz, ela vai se aprofundar um pouco mais. Então, quando a gente fala nesses três tipos, a gente está relacionando ao aprofundamento das nossas pesquisas. E uma pesquisa exploratória, por exemplo, ela pode servir de base para uma pesquisa descritiva ou explicativa, certo? Mas a gente fala em científico, 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 e o que é ciência? Né? Por que a gente faz ciência? O que é essa ciência da qual a gente está conversando e fazendo um curso sobre metodologia científica? A ciência, ela é uma forma sistemática de produzir conhecimento. Mais para frente, a gente vai entender o que é conhecimento. Ela vai utilizar um método, que é o que a gente vai aprender também daqui a pouquinho, para conhecer, interpretar e intervir na nossa realidade. E a ciência, ela tem regras fixas, porque ela precisa ser replicada quantas vezes forem necessárias para ser considerada válida a partir do nosso paradigma que é aceito hoje, né, na academia. Ela objetiva produzir conhecimento provisório, lembra que eu falei lá no início que é sempre inacabada? Para a interação no mundo. Então, são conhecimentos provisórios que a qualquer momento podem ser substituídos por conhecimentos novos ou acrescidos de conhecimentos novos. E a pesquisa científica e a ciência, elas vão fazer o quê? Elas vão transformar dados brutos em informação, né? Então, essa é a principal característica da ciência, transformar um dado bruto de uma maneira sistemática em uma informação que vai ou não ser processada pelo cérebro dos indivíduos, né, em conhecimento. Então, isso que é ciência. E aí a gente vai pensar por que pesquisamos. Ora, a gente pode pesquisar só porque a gente tem que terminar o nosso curso de graduação, né? Às vezes é uma característica nossa. Então, a gente tem que fazer aquele trabalho, enfim. Mas existem alguns casos, né,
que a gente pesquisa, porque esse é o nosso trabalho, então existe um trabalho de pesquisador, né? E também o trabalho de professores envolve pesquisa. E quando a gente fala em pesquisa, a gente passa o tempo inteiro pesquisando. Quando a gente pergunta coisas para os amigos, para os familiares, isso é pesquisa. Mas não é a pesquisa da maneira que a gente conhece a pesquisa científica. Então a gente pesquisa e faz ciência para fazer o quê? Para produzir conhecimento científico. Então, o conhecimento ele é caracterizado como uma condição de saber obtida por uma experiência, vivência ou alguma associação. É um estado de consciência própria. E aí a gente pode incluir aqui propriedades, sensações, comportamentos, estados dos mais variados domínios da realidade. Tudo isso, né, todo esse saber, ele tem potencial ou está armazenado tanto na cabeça das pessoas, quanto nas organizações, em seus processos, produtos, em sistemas e nos próprios serviços. Isso também é conhecimento. Ainda nos documentos, né, como eu coloquei aqui. Então, o conhecimento é o saber ou a compreensão que uma determinada entidade, então por isso que a gente coloca um ser humano ou, de repente, uma organização, né, possui e usa para tomar decisões e alcançar os seus objetivos. Então, esse é um dos conceitos de conhecimento. Existem, né, no entanto, 4 tipos básicos de conhecimento que a gente fala para diferenciar esse conhecimento que a gente tem do mundo, né, do conhecimento científico. Então, esse primeiro conhecimento que a gente tem do mundo, a gente chama de conhecimento empírico. E um bom exemplo aqui são os usos das plantas medicinais. Por mais que esse conhecimento já tenha se tornado científico e possa se tornar científico ainda em muitos casos, o conhecimento que passa da avó para a mãe, para o filho, que é do chazinho que faz bem para dor de cabeça, né, ou para dor no estômago, é um conhecimento baseado na experiência da realidade. Então, ele é um conhecimento empírico. Ele não pode ser replicado, ser testado para verificar sua validade. A gente também tem o conhecimento filosófico, que é um conhecimento teórico e que tem a ver com o refletir, com o pensar sobre. Além disso, a gente tem o conhecimento teológico, que está relacionado com os dogmas e com as crenças religiosas. E, por fim, a gente tem esse tipo de conhecimento do qual a gente está falando aqui, que é o conhecimento científico, que é produzido a partir do método científico e a partir da ciência e das nossas pesquisas.